Olá, crianças do quarto ano. Vamos começar agora a nossa primeira aula de geografia do terceiro bimestre, usando a apostila do terceiro bimestre. Nessa primeira aula, nós vamos conhecer o nome que a geografia dá para os tipos de relevo do nosso ambiente, do espaço onde todos os seres humanos vivem, que é a superfície do planeta Terra. Nós vamos aprender que os relevos, eles são organizados em planalto, planície, depressão e montanha. Vamos aprender juntos sobre cada um desses relevos. Mas, antes da gente começar, você deve estar se perguntando o que significa a palavra relevo. Eu disse para você que tem a ver com a superfície do planeta, mas na verdade tem a ver com as formas que podem aparecer na superfície do planeta. Essas formas, elas são criadas a partir do efeito da chuva, dos ventos, das temperaturas durante milhares de anos da existência do planeta. Então, os relevos de uma região tem a ver com a história das rochas daquela região. Essa história tem a ver com a história do nosso planeta. Então, os relevos são diferentes tipos de formas que se apresentam na superfície do nosso planeta e que nós conseguimos ver. Você tem aí alguns relevos em destaque, como uma planície, você tem aqui uma montanha, você tem aqui um planalto, e nós vamos aprender agora quais são as diferenças entre cada tipo de relevo. E no finalzinho da aula vamos perceber por que é importante estudar isso. Nós vamos começar falando sobre o primeiro tipo de relevo, que é o planalto. Essa explicação também está lá na página 240 da apostila. O planalto, como o próprio nome dele diz, tem alto aqui no nome do planalto, né? O planalto, ele é constituído, ele é formado por terrenos altos. Esses terrenos altos podem ser planos, e aí quando um planalto é plano, ele é chamado de chapada. Aqui nós temos o exemplo de uma chapada. Perceba que é uma região alta com um terreno plano. O que é algo plano? Que não tem ondulações. Se eu desenhar aqui no cantinho para você duas linhas, esta linha aqui e esta outra linha, qual delas é plana? Plana é esta primeira, porque ela não apresenta ondulações como a segunda. Então, os terrenos altos e planos são chamados de chapadas. Aqueles terrenos altos que apresentam topos ou pontas são chamados de serras. Aqui embaixo nós vemos o exemplo de uma serra, que é um terreno alto, assim como a chapada, mas que não é totalmente plano. Tem algumas ondulações, percebam? O planalto, ele é cercado por bordas ou rampas que o separam de outros tipos de relevo. Essas bordas recebem um nome que você não precisa decorar, eu só quero que você conheça esse nome. Esse nome é escarpa. Então, as escarpas são estas partes aqui do planalto que fazem a separação dele para os outros tipos de relevo e que parecem com uma rampa. Percebam as escarpas aqui? E na parte de cima, nós temos o planalto. O planalto, ele sofre desgaste da ação da água, do vento e da temperatura. Mas esse desgaste é um desgaste que, para a gente conseguir perceber, é só através de milhares de anos. Não é uma coisa que acontece de um dia para o outro ou de uma chuva para outra.
Quando o planalto se desgasta, o que acontece com uma rocha que era muito grande? Ela vai se quebrando em pedaços menores. E esses pedaços descem pelas escarpas e vão virar sedimentos em um outro relevo que nós vamos ver daqui a pouco. Outro relevo que nós vamos estudar também é a planície. Esses sedimentos, esses pedacinhos de rocha que se quebraram pela ação do vento, da chuva, da temperatura lá no planalto, eles vão se acumular, eles vão se juntar aqui na planície. Então a planície, ela pega todos os sedimentos que vieram do planalto. As planícies, elas são formadas em terrenos baixos e são necessariamente planos. Percebam aqui na linha do horizonte que é um terreno essencialmente plano. Este aqui também você consegue perceber, e este é um terreno inundado. Neste caso, nós temos aqui embaixo a imagem do Pantanal. É um terreno que sofre inundações na maior parte do ano. As planícies normalmente se encontram próximas ao litoral dos continentes. Então, próximo à praia, quando você vai até a praia num trecho de areia que você estiver caminhando, provavelmente você estará caminhando em cima de uma planície, de um terreno baixo e plano. Por que ele é baixo? Porque ele está próximo ao nível do mar. Nível do mar é quando você está olhando e está no mesmo ângulo, na mesma linha de olhar que o mar. Vamos falar do nosso próximo relevo, que é a depressão. Esse conteúdo está lá na página 241 da apostila. Depressão é uma área que está mais baixa em relação aos relevos que estão ao redor dela. Aqui no Brasil, nós só temos depressões relativas. Depressões relativas são aquelas que, apesar de estarem mais baixas que a região ao redor, elas ainda assim estão acima do nível do mar. Como você pode perceber neste desenho aqui, você tem essa área em vermelho, que é uma depressão. Por quê? Porque ao redor dela em verde nós temos áreas mais altas. Então esta área em vermelho está mais baixo que a área em verde. Essa depressão é relativa porque ainda assim ela está acima do nível do mar. E o que seria, conforme está aparecendo aqui no nosso texto, uma depressão absoluta? Uma depressão absoluta é aquela onde o terreno está abaixo do nível do mar. Este exemplo da letra C aqui embaixo é um exemplo de uma depressão absoluta. No vídeo complementar que eu deixei para você, você vai poder ver uma depressão absoluta muito interessante na Fossa das Marianas. É o local mais profundo que o ser humano já chegou. É uma depressão absoluta. E aqui, nesse terreno que está identificado pela letra B, nós vemos uma depressão relativa, porque está entre outros terrenos que são mais altos que o ponto B. Nós temos mais um tipo de relevo muito fácil, que você já conhece, que é a montanha. A montanha basicamente são terrenos altos, cheios de ondas. E essas ondas podem ser bem pontudas. Eu posso ter ondas assim e também ondas assim. As montanhas, quando é formado um grupo delas, nós chamamos de cordilheira. Do outro lado do continente sul-americano, que é o continente que o Brasil está, se encontra a Cordilheira dos Andes, que é um conjunto de montanhas que contorna o litoral
do Oceano Pacífico em relação ao continente sul-americano. As montanhas, então, são estes terrenos com pedras pontudas, pedras onduladas. Vamos falar agora do relevo e da vida das pessoas. A importância de você perceber como o relevo onde você está afeta a sua vida. Nossa cidade, Jaguariúna, e toda a região de Campinas, ela está em um planalto. Imaginem que nós fôssemos para a praia. A praia fica aqui no azul. Nós teríamos que fazer este caminho que está em vermelho para ir até a praia. Quando nós vamos à praia, é comum que no caminho nós sintamos pressão no ouvido, e essa pressão faz até um pequeno zumbido, faz um barulho no nosso ouvido. Essa pressão acontece por quê? Porque o local onde está a praia é um nível diferente do local onde nós estávamos. Então nós descemos para chegar até a praia, e essa descida foi sentida pelo nosso ouvido. O que foi sentido? A pressão da descida. Quanto mais alto você estiver, maior a pressão que a atmosfera faz em você. É muito comum também que os jogadores, quando vão jogar em alguns lugares do continente sul-americano que estão muito altos, próximos de montanha, como regiões da Bolívia, é muito comum que nesses lugares os jogadores sintam mais cansaço ao jogar futebol. Por quê? Porque esses lugares estão mais altos do que os lugares que normalmente eles estão acostumados a jogar futebol aqui no Brasil. Então, quanto mais alto você estiver, mais difícil vai ser a sua respiração, mais fôlego você vai precisar ter. E, ao mesmo tempo, quanto mais próximo ao nível do mar, mais fácil será a respiração, porque a pressão exercida pelo ar será menor. O relevo também pode interferir na alimentação das pessoas. Por quê? Algumas plantas preferem climas mais frios e regiões altas. Então, se você mora numa planície, provavelmente você não vai conseguir plantar alguns tipos de alimentos. Como a altura, a altitude onde você está interfere no clima, a vestimenta das pessoas também vai ser diferente dependendo do local onde elas estão. Se você está numa planície próxima à praia, provavelmente, dependendo da época do ano, você precisará usar menos roupas do que se você estiver no topo de uma montanha em uma região do planeta próxima dos polos, porque nessas regiões faz muito frio. Aqui no mapa também nós conseguimos perceber um pouquinho melhor as depressões. A depressão relativa, que se encontra entre relevos maiores do que ela, e a depressão absoluta, que se encontra abaixo do nível do mar. Veja o vídeo complementar que eu indiquei para você. Na próxima aula nós vamos falar mais um pouquinho sobre os relevos, só que dessa vez vamos descobrir quais são os relevos que estão presentes no território brasileiro e também aqui na nossa região. Até a próxima aula!